Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Durante esta semana, eu gostaria de compartilhar com você palavras que dizem muitas coisas, pequenas palavras, versículos pequenos, que nós possamos meditar, não somente nas poucas palavras, mas nos pequenos versículos que nós precisamos refletir o quanto as poucas palavras e os versículos pequenos podem transmitir para nós. Hoje eu gostaria de falar só sobre uma palavra, a palavra verdade. Porque a verdade, ela cabe em todos os lugares e é louvável quem fala a verdade, quem vive a verdade e quem realmente valoriza a verdade, que é a palavra de Deus. Na Bíblia nós vamos encontrar essa palavra verdade, o verdadeiro, o verdadeiramente. Nós vamos encontrar essa palavra na Bíblia 530 vezes. Você imagine uma palavra sendo repetida, falada em diversas situações e ocasiões. E nós vamos ver que a verdade é algo que nós precisamos viver a verdade. Porque nós sabemos que quando uma pessoa conta uma mentira, e ela sendo bem contada, aquela pessoa que está sendo caluniado, criticado, ou julgado por alguém por uma mentira que ela inventou, a mentira bem contada muitas vezes, faz com que aquela pessoa que é inocente seja culpado. Mas aquela que está falando se sobressai, porque está contando uma mentira tão bem contada. E o pior, muitas pessoas acreditam em uma mentira, sem procurar saber a veracidade das coisas. E a palavra verdade, por aparecer muitas vezes na Bíblia, é que eu quero conversar com você. No livro de João, capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade. Jesus diz que Ele é o caminho e a verdade. Ele não é uma das verdades ou um dos caminhos. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele morreu para nos dar vida eterna. Jesus é a verdade. Nós precisamos conhecer esta verdade que é Jesus Cristo. No livro de João, também no capítulo 8, versículo 32, Jesus diz assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está falando dele mesmo. Não é algumas verdades, alguns fakes que espalham por aí, não. Tem pessoas que pegam o versículo isolado para fazer daquele versículo algo que ali ele diz: olha, conheça a verdade, a verdade. Sim, a verdade é Jesus. A palavra de Deus é verdadeira. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca pecou. Jesus não se arrepende, nunca se arrependeu, porque ele não precisa se arrepender de quê se ele não peca? Nós que somos pecadores precisamos se arrepender. A Bíblia diz que aquela pessoa que diz que não mente já está mentindo. Isso não é verdade, você dizer que não mente. Eu conheço uma pessoa que disse para mim, e tinha testemunha do lado, e disse: olha, eu não erro, você tem que crer em mim, você tem que acreditar em mim, porque eu não erro, eu não minto. Eu acho incrível a pessoa dizer que não mente e que não erra. Nós erramos. Agora, usar a mentira e dizer que aquilo é verdade, isso é sério. Jesus, Ele é a verdade. Somente em Jesus é que nós vamos encontrar a verdade. Existe um ditado que diz assim: olha, toda história tem três lados. Toda história tem três versões. Tem a da pessoa, tem da outra pessoa e tem a verdadeira, que às vezes é omitido pelas duas pessoas que vão contar a história.
Ah, eu fiz assim porque fulano é assim, o outro também diz do mesmo jeito. Mas existe a história verdadeira que às vezes não é falado. Aí as pessoas usam o quê? A meia-verdade. Só diz aquilo que quer dizer, não diz exatamente a verdade. Agora Jesus sim, Ele é o caminho e Ele é a verdade. Somente em Jesus é que nós vamos encontrar a verdade. No livro de João, a gente vai ver Jesus dizendo várias vezes, olha, em verdade vos digo. Por que ele disse em verdade vos digo? Porque ele está chamando a atenção da pessoa que ele está dizendo uma pura verdade. Diz, olha, em verdade, é preciso Jesus dizer? Sim, porque às vezes a pessoa não quer ouvir com os seus ouvidos, com o coração, só quer acreditar naquilo que escuta de algumas pessoas. Vamos buscar a verdade antes de transmitir fake. Tem pessoas que escutam a notícia e espalham sem saber da veracidade. Agora existe uma notícia verdadeira, que é Jesus, Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele um dia veio buscar a sua igreja. Isso é verdade. Quando Jesus nasceu, os anjos disseram assim, olha, disse aos pastores, nasceu na cidade de Belém o Salvador da humanidade. Uma notícia que foi dada verdadeira. Quando Jesus ressuscitou, também foi dada a notícia. Ele diz, olha, vá, diga que eu ressuscitei. Dê essa notícia para o povo. Que nós possamos espalhar notícias verdadeiras. Não notícias que vai, talvez, incentivar os outros a ter raiva. Ah, eu soube que fulano fez isso, e começa a comentar, sem saber da verdade verdadeira. Vamos ter o cuidado quando for espalhar uma notícia. Não porque eu ouvi dizer, disseram isso. Não. Que nós possamos falar, sabe o quê? Que o que está na Bíblia é a verdade. E a verdade vai nos libertar. Se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Jesus. É Jesus que é a verdade. Não vamos usar versículo isolado para depois fazer algo que não existe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. Não é alguns fatos que são veiculados. Que nós possamos meditar. Nós vivemos na verdade? Nós espalhamos notícias verdadeiras? Ou só notícias que eu ouvi falar? Não que eu ouvi e disseram. Vamos dizer assim para as pessoas, olha, Jesus te ama e Jesus está voltando. Isso é verdade. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem verdadeira, vinda de Deus para o meu e para o seu coração. E o povo de Deus diz, amém.